Senhor me conjugou aqui. Glória a Deus. Sentimos falta dessa presença. Olhamos e alguns irmãos, alguns líderes estão achando que a presença é um movimento que pode fazer por um som na igreja. Som é bom para alegrar a alma, mas experiência com Deus nós só temos na oração. Aleluia. Na consagração. Glória a Deus. Na descida, na meditação da palavra. O salmista ele sabia que existia a necessidade disso. E ele disse que meditava de dia e de noite. Aleluia. Glória. Ele sabia que a única fonte de não fazer ele pecar contra Deus era a palavra. Ele disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Glória a e Deus. luz para os meus caminhos. Aleluia. Estão tentando promover avivamentos, mas avivamentos sem temer a palavra não existe. Aleluia. Avivamento sem não obedecer o que está escrito não existe. Glória a Deus. Avivamento só existe quando nós decidimos buscar a face de Deus e obedecer a sua palavra. Glória a Deus. Hoje existem muitas indagações. O pastor pode estar pregando, ensinando aqui, e hoje a gente quer saber para quê, por quê. Antes só é crer. Era mais simples. Lívia, vamos pegar água para mim. A igreja do Senhor Jesus, em algumas circunstâncias, estão tão desnorteadas que elas estão ouvindo voz de vários pastores e não do pastor que vela pela vida dela. Aleluia. É muitas informações. Existem crentes que eles estão dentro da igreja, mas quando eles saem, ele enche a sua cabeça com o que está aqui transmitido, seja na rede social, seja no YouTube, seja lá o que for. Aí quando chega dentro da igreja, ele quer confrontar o pastor dele por alguns falsos ensinamentos que eles adquiriram. Então, como a chama vai acender hoje? Como a presença vai ser derramada? Se primeiro não está, se está faltando reverência, santidade e uma direção. Glória a Deus. Glória a Deus. Então hoje estamos em uma época difícil de liderar. Andamos instruindo, preparando, mostrando o caminho dos céus, mas por muitas das vezes existe alguém lá fora que vai empulhando os postos daquilo que você vai preparando a igreja para estar recebendo. Aleluia a Deus. Antes não. O que é que acontecia antes? A gente olhávamos para os nossos pastores com temor, reverenciar eles, porque eles estão aqui para velar por nós aqui na terra. Se o pastor dissesse não, irmãos, era como o pai que dissesse não para nós. Aleluia a Deus. E hoje, ovelha que confronta, ovelha que se levanta, e muitas das vezes estão pulando, estão achando, estão falando em outras línguas, mas não tem um avivamento, porque o verdadeiro avivamento é temor e obediência. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Não estou dizendo o que está acontecendo aqui, irmão. Deus me livre, que doutrina é o pastor mais. Eu estou falando daquilo que nós já vemos no decorrer dos tempos, Verdade. por onde nós passamos. Aleluia. Então obedeça a voz do seu pastor. Aleluia, porque ele vela pela tua vida. Ele está te preparando para povoar os céus. Ele está mostrando o caminho. Ele está te dizendo aqui nesta noite: necessário é você buscar revestimento para que haja
Glória a Deus. Maravilhoso. Esteja na posição. Eu quero ser revestido. Mas para ser revestido eu tenho que obedecer. Tenho que estar em Jerusalém. Então ele disse: fica lá, para que do alto vocês sejam revestidos. Quando nós obedecemos, pastor Marcos, sinais do alto vêm sobre as nossas vidas. Quando nós atentamos para ouvir a voz do Senhor, o revestimento do alto vem sobre nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E o Senhor mudou? Não, a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele é imutável. E quando eu estava olhando a história dos grandes avivamentos que aconteceram no decorrer das décadas, existia uma profecia, pastor Marcos, que dizia: o próximo grande avivamento vai nascer no Brasil. Aleluia. Glória a Deus. E eu quero nesta noite lançar essa palavra no teu coração. Talvez você esteja aqui hoje, nós estivemos aqui hoje se sentindo inferiores. E por muitas das vezes o Senhor tem olhado para nós e tem dito: é com você que eu quero iniciar uma grande história. É você que eu quero escolher para marcar esse tempo. É você que eu quero escolher para marcar essa cidade. Ei! Aí você pode olhar e dizer assim: Senhor, mas é você mesmo. Às vezes a gente acha que grandes milagres vêm de pessoas. Não é verdade. Não. Os grandes avivamentos foram pessoas que estavam disponíveis. O grande avivamento aconteceu para quem estava disponível. Eles estavam em Jerusalém e oravam. E o Espírito desceu. E quando o Espírito desceu sobre eles, eles começaram a ser cheios. Mas eles não ficaram apenas dentro do templo. Louvado seja Deus, do lugar onde eles estavam reunidos. Não, eles começaram a ir fazer a ordem do Senhor. Glória a Deus. Esse é o grande cheio do Espírito. Louvado seja Deus. Tenha amor pela evangelização da sua igreja. Quer ser um crente cheio do Espírito, tem amor em poder cumprir todas as programações da sua igreja. Quer ser um crente cheio do Espírito, esteja aqui de prontidão como a terra boa que o Senhor deu. Eu preciso ser regada. Estou concluindo a palavra. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu gosto de falar quando existem pessoas para testificar. Quando eu me converti, a minha sede era estar dentro da casa do Senhor. Se tivesse culto de meio-dia, eu estava de meio-dia dentro da igreja. Se à noite tivesse escola bíblica, eu estava na terça-feira na escola bíblica. Na quarta-feira, culto de campanha de oração, eu estava lá na campanha de oração. E um dia alguém chega para mim e diz o seguinte: Gustavo, tu agora é crente? Eu disse: sou. Ela disse: você perdeu a sua juventude. Olha, você perdeu a sua juventude. Você vai viver dentro de uma igreja. Mas isso não me desmotivava. Eu tinha cerca de 15 anos de idade. Pelo contrário, continuava indo para a igreja. Mas chegou um dia em que eu estava no culto, em um amanhecer de uma vigília,
evangelista por nome de Paulo Batista, acredito que o pastor Marcos lembra dele. Ele disse: vem para cá quem quer ser batizado no Espírito Santo. Estamos hoje em uma época de crentes muito sensíveis, que ele escuta alguma palavra, muitas das vezes ele nem vê mais o culto. Irmão, eu já escutei algumas palavras que se eu fosse dar ouvido eu não estaria nem aqui. Mas um dia ele disse: quem quer ser batizado vem. E eu fui. Aleluia. E eu senti uma presença que eu não sei explicar. E ele disse: foi batizado. Eu senti algo pesado saindo da minha boca, mas cessou rapidamente. Isso foi no mês de janeiro. Fevereiro, nós estávamos em uma consagração de jovens. E a gente estava com o nosso líder, o pastor Marcones, evangelista Marcones, e a subir no monte, consagrando aquele momento todo de busca constante. Porque se nós queremos algo que vem do céu, a gente temos que pagar o preço por aquilo. E eu estava nesse processo, orando, subindo o monte, campanha de Poço de Jacó à tarde. E quando chegou a noite dessa consagração, estávamos em cima do altar. O presidente, o evangelista Marconi, olhou para nós e disse: olha, o Senhor me revelou que tem gente aqui que vai ser cheio do Espírito e é pela madrugada. Glória a Deus. E ali desceu o azeite, senti a presença, mas fui para casa. Irmão, eu chego dentro de casa, provavelmente 11 da noite, após eu tomar banho, que vou dormir, eu dobro os meus joelhos na cama do quarto e eu começo agora a orar e dizer: Jesus, se eu fui revestido, se eu fui batizado, eu não estava nem falando da consagração, eu estava falando preocupado da vigília. Se eu fui cheio naquela vigília, se eu fui batizado, me confirma. Essa foi a minha oração, irmão, e por incrível que pareça, a minha primeira experiência de algo visto com os olhos abertos, que eu nunca mais tive o privilégio de ver, foi quando eu olhei para a porta do quarto do pastor Marco e a cortina entrou como se fosse uma brisa da praia. E a cortina entrou, e quando entrou a brisa também entrou juntamente com ela. E quando aquela brisa entrou, ela me revestiu. E eu comecei a falar em línguas. Aleluia, Jesus, Deus fiel. E quanto mais eu falava em línguas, mais me dava vontade de falar em línguas estranhas. E falava em línguas. E eu já não estava aguentando mais de ficar de joelho falando em línguas. O Espírito me impulsionou a ficar em pé. E eu fiquei em pé falando em línguas. Louvado seja o nome de Jesus. E eu já estava cansado. A camisa que eu estava, já estava dando para espremer de tanto sol. Mas era muito bom, eu não queria parar. Eu não queria parar de sentir aquela presença. E os meus pais, eles eram novos convertidos, estavam caminhando, sabiam já do movimento pentecostal, sabiam da glória de Deus, e disseram: ele não vai aguentar não. Aí o dirigente do jovem morava na outra rua. Irmão, o meu avô saiu chamar ele para vir orar por mim, porque estava dizendo que eu não ia aguentar mais aquela presença. E quando ele chega, eu já estou sem força.
falava línguas já sem força, e ele se abraçou comigo e disse: Deus, diminui essa unção que está sendo derramada sobre o teu servo, que ele não vai aguentar. Ela disse assim: olha, já faz 3 dias que eu não movimento esse braço. Já fui para o hospital, tomei injeção, voltei para casa, bateram o raio-x e ninguém descobre o que estava no meu braço. Mas agora, para a glória de Deus, eu estou levantando meu braço. Ei, Jesus cura, liberta, salva. Aleluia, Deus. E não parou por aí. Aleluia. Eu estou falando da descida do Espírito. E todos os dias eu chegava no culto, meu prazer era ir orar, para sentir a presença, sentia na igreja. A glória era tão grande, irmãos, era algo tão tremendo, que terminava o culto, o pastor tinha que fechar as portas da igreja, porque ninguém queria sair. Agora terminava o culto e agora eu continuava lá dentro. E inúmeras as vezes eu montava em cima da bicicleta ainda com a faixa etária de 15 anos de idade e vinha até chegar em casa falando em outras línguas. Aleluia, Deus. E um dia eu estava orando. Observa bem que o revestimento é para você ir para fora, testificar. Novo convertido não sabia de que forma se expressar, mas eu tinha vontade, eu tinha desejo de pregar e falar de Jesus. E um dia eu estou em casa orando e falando em línguas. Meu tio, ele chegou e disse assim: eu queria escutar. Ou seja, a manifestação da glória de Deus foi começando agora a atrair pessoas que não eram crentes para se converter a Jesus. E eu disse para ele: vamos para a igreja. Ele disse: eu quero ir para a igreja. Eu disse: vamos para a igreja todo domingo aqui. E quando chega na igreja, ele aceita Jesus. Pastor Flávio, ele aceita Jesus, levanta as mãos, aceita Jesus. E quando é na segunda-feira à tarde, ele está, pastor Flávio, no mesmo canto que eu estava orando. Ele estava de joelho com as mãos levantadas. Aleluia. A minha mãe, ela disse assim: olha, Flávio estava dentro do quarto orando. E chama a gente para participar da oração com ele. E quando eu entro no quarto, no local onde ele estava, foi no mesmo local onde Jesus me tomou. Ele estava com as mãos levantadas. E eu cheguei perto dele, coloquei as mãos sobre a cabeça dele e disse: agora receba o Espírito Santo. Ei, louvado seja Deus. Acredito que ele aqui, ele bate quase nesse teto, irmão. E ele se levanta. E quando ele se levanta, ele começa a pular e falar em línguas estranhas. Louvado seja Deus. Após a noite da sua conversão, se converteu na noite, a tarde já foi cheia.
enchendo. Louvado seja Deus, a casa foi tomada pela glória. Os meus irmãos começaram a falar em línguas. Agora os meus primos estão sendo agora cheios do Espírito Santo. Ei, é muito bom a presença do Espírito Santo. É muito bom receber a glória do Espírito Santo. É muito bom ser revestido do Espírito Santo. E essa glória não cessou. Ela continua ainda nos dias atuais. Jesus ainda batiza. Jesus ainda enche. Jesus ainda renova. Jesus ainda trabalha na vida. Eu falo do que eu presenciei. Eu testemunho do que eu vivi. O Senhor, Ele conta com valentes. Mas valentes sem revestimento eles não conseguem. Não adianta eu dizer eu quero ir para a guerra sem ter as armaduras. Porque só estamos firmes se estivermos com as armaduras. Revestidos das armaduras. E o revestimento, pastor Marco, eu aprendi só quando a gente somos chamados para revestir. Quando você vê um crente estando da fé, crente trabalhoso, o crente que não tem fidelidade com Deus, nem com a obra, ele ainda não está totalmente revestido e cheio. Mas quando ele recebe o revestimento, ele tem amor para a obra. Porque ele sabe que a obra não é do homem, a obra é do Senhor. O que ele vai fazer aqui dentro, o que é revestido, ele vai fazer com prazer. Aleluia. Glória a Deus. Quais são os requisitos para ocupar cargos na igreja? Crentes revestidos. Pastor Marco não pode chegar aqui e nomear cargo para qualquer pessoa, não, porque ele leu na Bíblia que até para cuidar de órfãos e viúva tinha que ser cheio de Espírito Santo. A questão de diácono, para ser diácono, o que é que ele tem que ser? Sincero, obediente, é ou não é? Andar segundo a palavra de Deus, que dê bom testemunho e que seja cheio do Espírito Santo. Pastor, até para cuidar de órfãos e viúva tem que ser cheio e ser cheio, senão não flui. Por isso existem muitas igrejas que estão inchadas, não cheias da presença. Por isso existem igrejas que estão preparando atrações para atrair pessoas, porque ela quer estar inchada. É ou não é verdade? Mas a igreja que é raiz, que é cheia do Espírito, que aqui está revestida, oh glória, louvado seja Deus. O segredo para ela prevalecer é buscar a presença, é estar na presença. Então, se você é alguém que precisa de revestimento, e essa campanha a ter dito eu, que é para você ser revestido e cheio, não é apenas para você ser ocupante dessa cadeira. A unção de Deus não vai ser dada para você apenas para você se sentar e se acomodar nessa cadeira, não, e dizer eu sou batizado, eu sou cheio, não. Esse revestimento é te dado para você ter força, ficou para cooperar na obra do reino. É isso que eu tenho passado para a igreja. Louvado seja Deus. Queremos ver a igreja tomada pela glória, a igreja ser arrebatada do Espírito, a igreja poder testemunhar de revelação, a igreja poder falar em outras línguas, a igreja marchar na presença, a igreja ser tomada pelo Espírito Santo. Mas para isso existe, aleluia, na vida do crente que precisa renunciar a igreja. Amém. Que Deus abençoe a nossa vida grandemente. Sou grato, quero agradecer a oportunidade assim concedida pelo nosso pastor Marcos. Que Deus continue abençoando esta obra. Louvado seja Deus.
sabemos o que é implantar, sabemos o que é iniciar. Apenas faz 9 anos que nós também implantamos uma obra lá em Goianinha. Primeiros anos não foram fáceis. As grandes denominações queriam nos sufocar, mas nós tínhamos um objetivo, pastor Marcos, era o céu. Primeiro evento, não tivemos apoio de ninguém. Primeiro ano, primeiro evento, aquela vontade de fazer, e a gente acredita, pastor, vou dizer, subiu todo mundo, até os que nos abraçavam e diziam, tu és uma bênção, acabou-se. Aleluia. E eu fiquei sozinho com Maria, olhava assim pro outro e dizia, era a gente para pregar, a gente para orar, a gente para fazer só nós. E ainda tinha alguns que diziam, rebeldes! Vou convidar, vou convidar. A gente ia convidar com maior alegria. Vamos convidar com maior alegria o irmão que a gente considerava aqueles irmãos. Vamos ter uma palavra na nossa igreja. Aí ele dizia o seguinte, não tem uma programação. Dava sempre uma desculpa. Mas chegou um dia que a gente convidamos a pessoa e disseram assim, não, a gente não vai pegar naquele que é rebelde, não. Irmão, a tristeza bateu no nosso coração. A missionária Maria foi para o altar da igreja orar, chorando, Jesus, não somos rebelde não, Jesus. Aí eu fui na igreja, na nossa antiga igreja, lá no nosso pastor Alino, e eu cheguei, pastor Alino, meu pastor, estou tão angustiado aqui. Já fazia o quê? Uns 3 anos que ele não tinha voltado mais lá, e ele disse, o que foi? Ah, os pastores estão chamando a gente de rebelde. Estão chamando a gente de rebelde. Eu saí daqui rebelde, pastor. Me diga aí, pelo amor de Deus. Aí ele olhou para mim e disse, não, você não saiu rebelde não. Para a gente acabar com isso, eu vou lá na igreja para acabar com esse negócio. Aí foi como diminuiu, irmão, porque o negócio era fogo cruzado. E sem falar das grandes denominações que chegava para ti, mas porque assim, eu aparento ter uma idade menor, mas eu já tenho mais de 30 anos. E alguém olhava para nós e dizia assim, tem uns meninos aí brincando de abrir igreja. Aleluia. Eram os confrontos. E a gente orava, pastor, só tinha que orar. Primeiro evento, ninguém veio nos apoiar. E eu disse, Deus, e agora? E era só nós. Aí fomos começando a resgatar vidas, o Senhor foi fazendo, porque o alvo não era competir com ninguém, de modo nenhum. Isso não estava no nosso coração. O nosso desejo, o pastor Marcos está aqui, conhece a nossa história. O nosso desejo era pregar Jesus e falar de Jesus. Pronto, nós estamos aqui com esse microfone aqui no meio da. Eu me identifico mais lá fora. Estamos lá fora falando, para nós já está suficiente. Mostrando o caminho dos céus. E sempre quando a gente prega, a gente diz assim, olha, procura uma igreja aí que prega a palavra em espírito e em verdade. Aleluia. E quantos e quantos confrontos a gente não passou? Mas deixa eu te dizer uma coisa, nós permanecemos. Alguns olhavam e diziam assim, não dou 3 meses, aí passou 3 meses, não dou 1 ano, passou 1 ano, hoje já estamos com 9. E deixa eu te dizer uma coisa, começamos sem apoio de ninguém. A gente mandávamos carta, ninguém vinha. Mandávamos carta a primeira vez, ninguém vinha. A última vez, pastor Marcos, chegou um pastor, ele me convidou para ir na igreja dele, e eu foi um pastor muito conservador próximo a nós. E eu fui, e ele chegou para mim, aí agora nós temos uma aliança muito forte, graças a Deus por isso. Depois de vários tempos, aí começou a vir um monte de pessoas, pastores, a nos apoiar no nosso evento, aquela coisa toda. Mas um dia eu cheguei na igreja dele, e ele disse assim, senta aqui do meu lado, pastor Gustavo. E eu sentei, glória a Deus. E quando eu sentei do lado dele, ele disse assim, olha, você só senta aqui neste altar, porque você não é rebelde. Imagina, irmão, eu sou convidado a ir para a igreja e o pastor me recebe com essa palavra, mas foi bom, porque ele serve para nos amadurecer. Aí eu disse assim, pastor, glória a Deus que eu não sou rebelde. Aí ele disse assim para mim, disse, porque quando você mandou a primeira carta eu renunciei, o Senhor mandou a segunda, eu renunciei, aí a terceira o Senhor mandou de novo, aí eu peguei a sua carta e levei para o seu antigo pastor, e ele disse assim, não, pode atender o convite dele, ele não está em rebeldia não, glória a Deus por isso. Ei, o que faz é Jesus. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus.
Porque o alvo é fazer a obra. Aleluia. É poder trazer para perto aqueles que estão longe. Louvado seja Deus. Se você chegar na nossa casa é aberta igual a igreja. Pastor, os irmãos ficam lá, ali só faltam colar lá em casa, está lá fora. São abertas para os nossos irmãos, nós temos afinidade, a gente ficamos lá até altas horas falando das coisas de Deus, testemunhando, se alimentando um com o outro da palavra, e fica um grande grupo. E quando chega, irmãos, é tão bom o mistério, que quando termina a reunião, eles olham para a hora e dizem, já é essa hora. E quantas vezes a gente não sai para deixar eles em casa, pastora, porque já é tarde para depois nós voltar para a nossa casa. Olha que mistério. Porque ser pastor é renunciar você mesmo. É ou não é verdade? Ser pastor é renunciar você mesmo. Então, Igreja de Jesus, não perca a visão dos céus. Eu quero lhe trazer essa mensagem aqui, é o que Deus me deu para transmitir para a igreja. Ainda existe revestimento. O Espírito Santo ainda passeia no meio da igreja. Jesus ainda batiza. Jesus ainda faz coisas grandes. Eu quero dizer para você nesta noite, você que está aqui presente, foi esse rebanho que Deus escolheu. Ajude o seu pastor. Não é fácil implantar, não é fácil iniciar. Louvado seja Deus. Você termina o culto, você vai dizer experiência própria. Termina o culto aqui, você vai para casa. É uma verdade. E você vai esperar outro dia de culto, outra programação. Mas nós que estamos na frente, o pastor Marco, ele vai testificar nisso. A gente vai para casa, fecha a porta, mas vocês vão com a gente. Essa é a realidade. Vocês não desapegam mais. Vocês vão para casa, vão ter a sua noite em paz, vão descansar, vão fazer uma programação. Mas o pastor não. O pastor, ele fecha a porta e ainda vocês continuam com ele. Ele começa a orar, Senhor, fulano e tal está passando pelo processo. Jesus, chega com a tua mão poderosa. Senhor, tem misericórdia. Jesus, que não está fraco, Jesus. É assim a nossa vida. Glória a Deus. Então, eu quero lançar esta palavra para você, membro desta igreja. Ajude o seu pastor, esteja lado a lado com ele. Dias maus vêm, pastor não é super-herói, pastor passa por dificuldade, por provações, por vale. E se ele tiver uma igreja unificada, ele prevalece. Agora, quer ver um pastor chateado, mal-humorado, que a igreja esteja desunida. Então, um dia eu disse isso para a igreja da gente, pastor. Eu disse, olha, irmão, vocês querem ver uma bênção? Então, não precisa você fazer nada, só mande comunhão com os outros. Mas se vocês tiverem comunhão com o outro, aí vocês vão ter um pastor chateado, revoltado, um pastor aqui só misericórdia. É ou não é? Porque a gente já leva tanta coisa, irmão. A gente tem a visão da igreja como a nossa casa. Entendeu? Se nós temos filhos, nós temos que ir ali. Comunhão, não é verdade? Então, assim também é a obra do Senhor. Ajude o seu pastor, seja uma bênção e seja um instrumento, esteja pronto a atender as maiores necessidades da obra. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela oportunidade em nome de